Esse é o datador inkjet manual M6SC da Lorenzoni Comércio Casa do Datador. Ele vem numa maleta de transporte, tá? É uma maleta protegida internamente para que o datador ele não caia, não amasse, tá? Então ele vem num kitzinho completo. E esse é o vídeo de configuração e demonstração do equipamento. O kit do datador inkjet manual, ele acompanha o datador, uma bateria no cabo, tá? Uma bateria no cabo. Um pendrive, uma canetinha de toque na tela e um botão sobressalente, além de algumas borrachinhas de tração sobressalentes. Cabo do carregador. Carregador que vem dentro dessa caixinha. Ele é bivolt. E o cartucho de tinta. Tudo bem? Normalmente, a canetinha, como ela é pequenininha, a gente prende ela num furo próximo ao suporte do datador. Então ela fica aqui nessa posição, presa aqui ou dentro daquele saquinho original. Tá? Datador muito simples de trabalhar. Aqui você tem um encoder. Então quando você desliza ele manualmente, ele gira o encoder e é isso que dá a velocidade da impressão ao deslizar da sua mão sobre a superfície. Ele tem um sensor fotoelétrico, então ele pode trabalhar acoplado em esteiras e quando o produto passa na frente, ele dispara automaticamente se você programar ele desse jeito. Aqui atrás você tem uma conexão para sensor externo, o botão de liga, a conexão do carregador e nesse caso aqui a conexão para pendrive, para você poder programar pelo computador se desejar. Aqui você tem o encaixe da tinta e a trava da mesma. Então colocou a tinta, você trava o equipamento. A impressora acompanha um cartucho de tinta com lacre, tá? Então aqui você tem a saída da tinta, o lacre cobre essa saída da tinta para evitar que ela seque. Como é uma tinta de secagem rápida, se ela ficar destampada por mais de 10, 15 minutos ali, sem você utilizar o datador, ele pode ressecar o bico. E aí se ressecar você tem que pegar um paninho com álcool e passar para amolecer de novo essa tinta, já que a base ativa dela é o álcool, tá bom? Antes de utilizar o datador, o que você vai fazer? Antes de ligar a máquina, você tira o lacre, tá? Ó, a borracha de vedação fica aqui na ponta. E você vai colocar ela nessa posição, com a saída da tinta para frente. Coloca ela. Encaixa. E aí levanta a travinha. A saída da tinta vai ficar aqui, ó, na frente do datador. Tá vendo? Aqui é o cabeçote de impressão do cartucho. Feito isso, você liga a máquina, espera a tela de boot, durante o carregamento ela pede para você não retirar ou não colocar o cartucho de tinta, tá? Uma coisa muito importante, para tirar ou colocar o cartucho de tinta, sempre com esse botão desligado, sempre a máquina desligada. Vai ficar sem usar? Desliga a máquina, você economiza a bateria, tira o cartucho e põe no lacre. Pode deixar do lado da máquina, vai voltar a utilizar, você coloca de volta. Tudo bem? Aqui você tem todos os menus agora em português, a pedido da Lorenzoni Comércio, tá? Então aqui você tem todos os menus. Aqui é a tela principal, que vai te mostrar o que vai ser gravado, o que está carregado na memória para começar a imprimir. Você tem a função de diretório, onde vai te mostrar todas as memórias que você criar, elas vão aparecer nessas abas brancas, então você seleciona e manda carregar, tá? Você tem contador, então aqui você tem diversas opções de contagem, você tem contador 1, contador 2, o valor máximo, número de lotes, você pode pular de 2 em 2, de 3 em 3. Você tem dois tipos de contador e você tem uma contagem final. Essa contagem ela conta a quantidade de marcações do datador, que você pode também apagar e começar do zero quando você põe um cartucho novo, tá bom?
Na parte de baixo, você tem os botões desligar, editar, configurar e imprimir. Tudo bem? Em desligar, você tem duas funções. Fechar tela. Ele tira todo o brilho da tela, mas se você encostar na tela, ela acende. Isso serve para você economizar a bateria. Tudo bem? E você tem a função desligar. Quando você clica em desligar, é igual ao sistema operacional do seu computador. Ele pergunta se você quer encerrar o sistema. Você clica em OK se você vai desligar a máquina e aí você aperta o botão. Isso faz com que ele feche o programa. Tudo bem? Vamos ligar novamente. Agora que a máquina religou, vamos para a função editar. Na função editar você tem editar arquivo único, editar grupo de arquivos ou editar imagem. O mais usado é sempre editar arquivo único. Ao clicar em editar arquivo único, ele vai abrir a tela de edição de mensagens, onde você vai poder colocar texto, data, hora e validade, número de lote, uma imagem que esteja carregada no aparelho, logos, esse tipo de coisa, códigos de barra, QR Code, DM Code. Você vai poder excluir uma daquelas memórias que estão gravadas lá no diretório e você vai poder criar arquivos novos. Aqui na função arquivo, você tem todas as funções de um computador novo, então você pode criar um arquivo com um novo nome. Você pode abrir um arquivo existente para poder editar ele. Você pode salvar em cima desse arquivo que já foi aberto, então você salva por cima e atualiza ele. Ou você pode salvar o arquivo com um novo nome, em salvar como, tá? Além de sair e excluir. Se você clicar em excluir, você vai abrir lá o diretório. Se você clicar em excluir, você pode selecionar qualquer um deles e dar OK. Tá? Nesse caso, nós vamos abrir um arquivo, que é esse arquivo aqui que já está salvo, que é a função default. Ok? Abriu aqui o arquivo. Esse arquivo, eu tenho data, hora e textos. Tudo bem? Então, eu quero apagar o que está escrito. Exclui. Exclui. E exclui. Para inserir texto, você vai clicar na aba texto. Ao clicar nela, ela já vai colocar o texto no quadro branco, vamos dizer assim. E tudo que você vai editar vai aparecer nessa telinha aqui embaixo. Aqui você, tanto para texto quanto para qualquer informação, você muda XY. Então aqui você anda em X, aqui você anda em Y. Isso é muito bom para você poder organizar as suas escritas para que elas fiquem todas no mesmo nível, na mesma linha, tá? Além da rotação, onde você pode inclinar ou não um determinado texto ou informação, tudo bem? Aqui você tem a seleção de fonte, onde você muda a fonte, então você pode escolher entre qualquer uma dessas fontes. O tamanho, onde você aumenta e diminui. E o intervalo. Esse intervalo é o espaçamento entre as letras, tá vendo? Quanto maior o intervalo, mais esticadas ficam as letras. Para você poder editar o que está escrito, você vai clicar na função editar. Se você quer apagar o texto todo, você vai clicar aqui embaixo, limpar. Então ele apagou o texto de baixo aqui. Nesse caso, eu vou criar uma mensagem aqui, padrão. Vou clicar no caps, que é a setinha para cima, para deixar tudo maiúsculo. Tudo bem? www.casadodatador.com. Ok? Vou em concluir. Ele carregou a fonte esticada igual eu deixei. Vamos deixar a fonte no esticamento padrão. E vamos mudar a fonte, diminuir a fonte, né, para uma fonte menor. Vamos mudar a fonte para um Arial ou para um Times, ok? Diminuir um pouquinho mais para ela aparecer inteira na tela. Feito isso, essa informação já está salva. Agora você pode editar código de barra embaixo, você pode mover a informação ou mover pelo XY quando é alguma coisa mais fina. Tudo bem? Nesse caso, agora nós vamos inserir uma data, tá?
uma hora e uma validade, tudo bem? Se você vai escrever a palavra FAB, VAL e LOT, você escreve na função texto, igual a gente acabou de escrever aqui. Nesse caso, eu vou colocar só os números, tudo bem? Quando eu clico na data, ele dá a data de um modo padrão. Qual que é o modo padrão? O modo padrão é de trás para frente. É o ano, o mês e o dia. E aqui ele está dando a hora de agora. Se você vier em modelo, aqui embaixo, você seleciona os tipos de data. Y é sempre ano, M é sempre mês e D é sempre dia. Horas e minutos padrão igual ao brasileiro. Normalmente o que a gente costuma usar é dia, mês e ano, com 4 Ys, que é o ano com 4 números, ok? Então aqui é a data de hoje, que está sendo gravado. Vou diminuir um pouquinho para ela poder caber outras datas. Então essa é a data de hoje. Vamos dizer que eu queria colocar uma validade aqui de 6 meses. Eu clico novamente em data, movo para onde eu quero, diminuir aqui o tamanho. Só que antes de mudar o formato para ficar igual desse modelo aqui na função modelo, o que eu quero? Eu quero que ele conte a validade. Então aqui em validade, você tem o quadro do ano, o quadro do mês e o quadro do dia. Então vamos dizer que a minha validade é de 6 meses. Eu insiro aqui minha validade. Aqui também permite que você mude a data tirando 2 Y para ficar só o final do ano, invertendo, colocando barra ou ponto ou espaço entre elas e tirando outras funções, tá? Então dá um OK. Dá um OK. Ele já fez o cálculo, ele está de trás para frente, mas ele já fez o cálculo aqui de 6 meses à frente. O que nós vamos fazer? Tá vendo que ele já está selecionado aqui da versão anterior. Você escolhe uma outra informação aqui, dia, mês e ano. Então em cima está a fabricação e embaixo está a validade. Vamos dizer que você quer colocar no lote, ou na hora que você está datando, vamos dizer que você quer colocar a hora que foi datado, a hora que foi marcado. Você clicaria aqui, colocaria, arrastaria para onde você quiser, aumentaria ou diminuiria a letra. E aqui em formato, a gente pode colocar horas, minutos e segundos ou horas e minutos. Vamos colocar horas e minutos. Então aqui você tem a hora que você vai datar e ele vai atualizando automático. Essas informações que nós estamos colocando, elas atualizam automático. Lembrando que todas essas informações numéricas, data, hora, número de lote, elas são atualizadas automaticamente, tá? Então nesse caso, amanhã quando virar o dia, ele vai virar tanto a fabricação quanto a validade. A data de hoje quanto a data 6 meses para frente, além da horas e minutos ali, ela vai virar continuamente, tudo bem? Aqui nós temos número de lote. Na verdade, número de lote seria o contador. O que é o contador? Cada vez que você fizer uma data, cada vez que você utilizar, fizer uma marcação, esse número vai incrementando de 1 em 1, de 2 em 2, o que você programar naquela tela inicial, na aba de contador. Então lá você consegue selecionar entre o modelo 1 e o modelo 2, você pode ter 2 diferentes gravados ali, você pode mudar o XY, você pode aumentar a quantidade de casas decimais ou diminuir. Então aqui você tem um contador de 3 dígitos ou um contador de 6 dígitos, tudo bem? Tamanho e intervalo, mesma sequência do outro, além da parte de numeração, tudo bem? Nesse caso, nós vamos diminuir aqui o contador. E vamos colocar ele aqui. Tudo bem? Para adicionar a imagem, você vai clicar na aba Imagem, ok? Clicou na aba Imagem, ele apareceu aqui sem imagem, né? E apareceu a aba Carregar, Inverso e as outras funções de largura, rotação. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o pendrive original, colocar no seu computador, pegar o seu logo ou a foto ou o que você quer que apareça aqui na imagem
e abrir com o Paint do computador e gravar em BMP, tudo bem? Ou em qualquer aplicativo de edição de imagens, você grava em BMP. Grava em preto e branco, numa resolução não muito alta, e coloca dentro desse pendrive. Quando você espetar o pendrive na parte de cima da máquina, o pendrive ele fica piscando ali. E aí você vai fazer o quê? Você vai carregar essa imagem, selecionar o pendrive. Aqui nós temos um símbolo que está carregado no pendrive. Você manda copiar. A partir do momento que você copiou, você vem em OK e está aqui, ó. Essa era a imagem que a gente tinha carregada no pendrive. Ela já está disponível ali, nesse caso era um símbolo, mas poderia ser um logo, tudo bem? Aqui você aumenta a largura, diminui da imagem, rotação e assim por diante, tudo bem? Já sem o pendrive, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora adicionar código de barras. Seleciona código de barra, ele vai te dar um código padrão, tá? Vamos diminuir a altura em si do código para ele ficar pequenininho, para ele caber aqui para a gente poder enxergar, tudo bem? Então aqui você mexe na altura do código, aqui você mexe na largura e aqui você tem os modelos de código. E você tem a função aqui embaixo de mostrar o número do código ou não. Se você desabilitar, some o número. Se você habilitar, mostra o número. Para você editar a numeração, você vai selecionar o botão editar e colocar a numeração que você quiser aqui que ele apareça. Deu concluir, ele faz o código de barra de acordo com o seu número. E aqui você tem os modelos diferentes de código de barra. Você seleciona o modelo antes de fazer a edição, tudo bem? Então tá aqui o nosso código de barra. Tem que tomar cuidado para ele não tampar os outros, né? Então vamos só diminuir aqui, só para ele não cobrir a imagem, tudo bem? A mesma coisa acontece aqui com o QR Code. No caso do QR Code, você edita, você pode colocar um site, você pode colocar uma página, você pode colocar uma numeração. O que você editar aqui, ele cria o QR Code já apto para poder imprimir. Aqui você tem variação, que normalmente no QR Code não apresenta. Aqui você tem os modelos, né, de QR Code, então não vem ao caso. Além da rotação, tamanho, nível, tá? Isso é muito importante. Aqui você tem um nível do QR Code, você pode colocar um nível de precisão, você pode colocar um nível alto, um médio, um baixo, depende do tamanho da sua marcação, tudo bem? Mesma função você tem com DM Code. Então se você colocar aqui, eu não vou deixar o DM Code salvo, mas se você colocar aqui, ele cria esse códigozinho. Nesse caso, eu vou selecionar ele e vou excluir, que eu não quero que ele apareça aqui, tudo bem? Vamos deixar essa informação aqui. Eu vou diminuir um pouco o tamanho do QR Code só para ele ficar mais visível. Fiz toda a edição que eu quis, fiz tudo que eu quero que apareça no equipamento e agora eu vou salvar. Então eu clico em arquivo. Eu posso salvar em cima desse arquivo que eu já abri. Eu posso salvar com novo nome, que eu venho em salvar como. Eu posso sair sem salvar e eu posso clicar e excluir já um arquivo que está pronto lá, mas aí eu perco essas informações. Nesse caso, eu vou salvar por cima do mesmo que já está aqui, tudo bem? Salvei por cima do mesmo, eu vou sair aqui da edição para vocês darem uma olhada. Tá vendo? Eu só tenho um arquivo, mas ele não carregou aqui. Por quê? Porque quando você salva, ele não carrega automático para a tela. Então se eu vir aqui em procurar arquivos, clicar no arquivo que eu já salvei por cima, ele carrega todas as informações e aí sim ele está apto para começar a marcar. Tudo bem? Agora imagina que eu vou criar uma nova informação só com a data de hoje, a data de validade e o contador. Não quero que nada mais disso apareça, mas assim, é parecido o sistema. Então o que a gente faz? Eu vou editar o arquivo único, vou vir em arquivo, vou abrir o arquivo que já existe, vou dar um OK, vou pegar todos os códigos que eu não quero que apareça e vou excluir.
As informações que você quer que mude, você edita. E aí mexe nos tamanhos. Mas eu vou deixar o contador aqui em cima, vou deixar essas informações. Eu fiz isso que eu precisava, o que eu vou fazer? Nesse caso eu vou salvar com um novo nome. E eu vou deixar aqui teste 2. Salvei com um novo nome. Saio da tela de edição. Então, o default está carregado na tela. Se eu quiser trocar de arquivo, eu clico em teste 2 que eu acabei de criar e troco entre eles, sempre com a tecla imprimir desligada. Quando você clicar em imprimir, ele vai ligar a tela. Então, sempre com a tela imprimir desligada, qualquer configuração, qualquer menu, nunca tocar nessa tela. Nesse caso, ele está sem o cartucho. Eu tirei o cartucho. É melhor você tirar o cartucho e pôr no lacre para poder fazer as programações. E depois põe o cartucho e testa, e aí vai editando para não ficar com problema, tá? A gente ligou o carregador aqui, porque a bateria estava muito baixa. Aqui você tem o nível de bateria, aqui você tem a data que está configurada no aparelho e aqui você tem a hora que está configurada no aparelho, tudo bem? Vamos ao menu configurar, tá? O menu configurar, ele é muito simples e muito intuitivo. Você pode configurar o sistema. No sistema você tem a linguagem, nesse caso, por exclusividade, veio o português para a gente. Você tem a data e a hora que está gravada no aparelho, então às vezes quando rodar o software está com uma data mais antiga, da data do software. Mas você pode modificar aqui a data, a hora, atualizar para a hora atual da sua região. Você tem voltagem e largura de pulso. Voltagem e largura de pulso, elas têm a ver com o cartucho que você está usando, porque essa máquina aceita cartuchos diferentes. Cartuchos brancos, cartuchos à base de água, cartuchos à base de álcool. E nesse caso, eles têm voltagem diferente. Essas voltagens, elas estão no cartucho. Tá vendo? Você tem 1.8 na parte de cima e você tem 8.8 volts, que é justamente o que está marcado aqui, 1.8, tá? Só que aqui está muito alta a voltagem, então nós vamos baixar para o 8.8 de acordo com o cartucho. Nunca mexer nessa voltagem para ela ficar diferente do cartucho, ok? Feito isso, você vai dar um ok e ele vai carregar o sistema. Na segunda função do configurar, você tem impressão. Essa vai ser uma das mais usadas, tudo bem? Na parte de impressão, você tem um modo de impressão aqui na função. Você tem a função interruptor. O interruptor é o gatilho da máquina, tudo bem? Alguns chamam de interruptor, a gente chama de gatilho. Você tem o sensor interno. Quando você habilita o sensor interno, ao passar qualquer objeto por esse sensor, desde que o objeto tenha um tamanho maior do que 5 centímetros, ele reconhece e dispara a tinta automaticamente por aqui. Aí você não precisa apertar, no caso, o gatilho. Você tem o sensor externo. O sensor externo é ligado aqui. Você pode pôr um sensor indutivo, um sensor de presença, um sensor difuso e usar ela acoplada em esteiras. E você tem a função automático, onde você regula um tempo um intervalo entre marcações e ele data automático sem ninguém precisar disparar. Tudo bem? Normalmente as funções mais usadas é as funções do sensor e no caso aqui do modo manual o interruptor. Nesse caso aqui você tem, no menu de baixo você tem velocidade. Velocidade ela só entra em vigor quando você está usando via sensor interno ou sensor externo. E quando essa função do encoder está desativada. Se você desativar o encoder, essa rodinha aqui não tem mais função. Então ele vai te fazendo uma velocidade fixa de acordo com a velocidade que você colocou aqui. Então isso serve para adaptar em máquinas, para adaptar em esteiras, para ele habilitar automático sem o contato. Se tiver que ter contato, se você vai usar em modo manual, o encoder sempre ativado e sempre na função interruptor. Tudo bem? O intervalo é o atraso entre o disparo, entre você apertar o botão ou entre o acendimento do sensor até a hora que a data vai sair ou até a hora que a marcação vai sair. Por quê? Isso serve para que você consiga centralizar a marcação na posição que você quer. Então, se você vai partir sempre do mesmo ponto e a marcação está ficando atrasada,
ou está ficando adiantada, você aumenta ou diminui o intervalo. Então, ou ela vai datar mais rápido após apertar o gatilho, ou ela vai datar mais lento. No caso da esteira, a mesma coisa. No caso da esteira, se você passa um produto e a data está saindo fora do produto, você regula essa posição nessa função intervalo. Tudo bem? Em direção, você tem a função normal. Normal para essa máquina é sempre da esquerda para a direita, como se desliza a mão, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Tudo bem? Você tem a função reverso, então você da direita desliza para a esquerda. Potes menores, produtos menores, é mais fácil de fazer. Você tem a função Y reverso, que ele vira de ponta cabeça, a marcação. E você tem XY reverso, que ele vira tanto na horizontal quanto na vertical. Ele vira ao contrário, vira de ponta cabeça. E fica mais fácil, na verdade, às vezes, de você marcar um pote ou de você marcar um produto que vai vir com as marcações ou com os dizeres já num outro sentido. Tudo bem? Em linha de bicos. O cartucho de impressão, ele tem duas saídas. Vou tirar o lacre aqui. Ele tem duas saídas. Ele nunca usa, nessa máquina, ele nunca usa as duas ao mesmo tempo. Então, ou ele usa a direita, ou ele usa a esquerda. Tudo bem? Então, às vezes acontece um entupimento, às vezes um bico dá problema, às vezes deixou ressecar e a tinta está saindo falhada. Você vem no bico e troca entre eles. Você consegue fazer, às vezes um cartucho que está com um lado danificado, você consegue utilizar o outro. Tudo bem? Em largura da fonte é quanto você estica a marcação para poder esticar ou reduzir o comprimento da marcação. Então ela deixa as letras mais juntinhas ou mais compridas. Em nível de cinza, você aumenta o nível de preto da marcação. Só que às vezes isso aumenta o tamanho. Quando chega num nível que a máquina percebe que já está maior, ele aumenta o tamanho da marcação e ele vai deixando mais escuro. Isso também aumenta ou diminui o consumo da tinta, depende da marcação que você deixar aqui. Na função PPP, você tem a quantidade de pontos de marcação, seria a resolução. Tá? 100 faz poucos pontos de marcação, isso também economiza tinta, mas às vezes a qualidade não fica tão boa. 150 é uma qualidade média, 200 é uma qualidade um pouco superior e 300 é a qualidade máxima da máquina. Isso também faz gastar mais tinta. Raramente os clientes usam no 300, a não ser que seja uma aplicação que precisa de muita tinta mesmo, de repente um produto muito grande ou que tem que ficar muito escura a marcação, então você vai usar o 300, tudo bem? Em avançadas, você tem uma quantidade de repetir impressão, intervalos, né, são movimentos, contadores mais relacionados à contagem da marcação e a repetições de impressão. Tá? Nesse caso, a gente não conhece tantas funções indicadas para essa aba avançada. São realmente funções específicas para cada tipo de cliente. Feito todas essas configurações, eu vou desligar a máquina, colocar o cartucho e a gente vai imprimir. Desliguei a máquina. Tirei o cartucho do lacre. Coloquei o cartucho. Levanta a trava. Travou. Liga a máquina. Ela vai fazer os carregamentos. Nós vamos fazer um teste aqui numa caixa, tudo bem? A máquina está carregada, eu estou usando o carregador ainda, porque a bateria está fraca. O que a gente vai fazer? Com o cartucho colocado, eu vou apertar a função imprimir. Você nunca deve retirar o cartucho, tá? Ela vai fazer uma verificação do cartucho, que ele é bloqueado, ela faz uma verificação, e quando ela mostra a aba vermelha é porque está habilitado para imprimir, além da impressão acesa. Você nunca deve editar nem contador, nem desligar, nem configurar nada com o imprimir habilitado. E jamais retire o cartucho por nada, porque você pode queimar a máquina. E além de queimar o cartucho também, tá? Então assim, vou
Vou tirar o cartucho. Desliga a função imprimir, desliga a máquina no botão, ou desliga pelo modo mais certo, desliga a máquina por aqui, espera ela terminar, arranca o cartucho. É 1 minutinho que ela leva para ligar, mas você evita problemas com a máquina, tudo bem? Então, nesse caso, nós vamos imprimir essa informação que está aqui. Imprimir. Ligou, tá? Eu tô para usar em modo manual. Então, o que eu vou fazer? Esse rodilho, ele quem comanda a marcação. Então, eu posso apertar o gatilho. Enquanto eu não deslizar o rodilho, ele não vai marcar, porque eu estou usando a velocidade do encoder. Encosta na superfície e data. Viu como ficou pequenininho? Tá bem pequenininha a marcação, né? Vamos ver se está visível. Tá bem pequenininho. O que eu vou fazer? Eu vou... Viu que o contador já atualizou? Aquele marcou 000, esse aqui marcou 001. Então eu vou selecionar novamente. Já atualizou 000 e 001. Só que está muito pequeno. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar a impressão, clicar em configurar, vou na impressão e o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar a largura da fonte sem mexer na resolução. Cheguei no limite da fonte, que seria o 20. Tudo bem? Vou dar um OK. Imprimir de novo. Eu só estiquei a fonte. Ela vai aumentar um pouquinho, porque ela vai esticar para cima e para baixo. Vamos fazer um teste. Olha o quanto que a fonte esticou. Então, por aqui, você já consegue regular, aumentar. Olha a diferença de tamanho dessa letra para essa letra. Só aumentando a largura das fontes. Tudo bem? Só que assim, pode ser que não seja suficiente. E aí você vai fazer o quê? Você vai lá em edição e vai aumentar o tamanho das letras. Tudo bem? O que eu vou fazer? Vou desligar a impressão. Vou configurar a impressão novamente. E eu vou aumentar o nível de cinza, porque está muito clarinho. Então eu vou aumentar por uns 3. Tudo bem? Vou dar o OK. Ligo o imprimir. Ele carregou a máquina. Olha como ficou mais escuro em relação da de baixo. Então, desse modo, você consegue configurar a impressora de modo que fique o mais certinho possível. De modo que você consiga deixar a marcação da melhor maneira possível para você, para ficar visível no seu pacote, para condizer ali com o seu acabamento. Vamos trocar de informação. Olha como é fácil. Você vai desligar a impressão. Vai clicar aqui em diretório. Vamos selecionar a primeira memória que tinha um monte de informação. Vamos dar um OK. Carregou toda a primeira memória. Lembrando que ela ainda está com essa configuração de impressão que eu deixei. Eu deixei o nível aqui no 3. Se não ficou claro, eu deixei o nível de cinza no 3, mais escuro. E alarguei a fonte para o 20, para fazer essa marcação anterior. Tudo bem? Vamos dar um OK. Vamos imprimir. A máquina carregou, reconheceu o cartucho. Vamos fazer a impressão. Fizemos a impressão. O código de barra e o QR Code. Não vou mais usar a impressora. Desliga a impressão, desliga a impressora, tira o cartucho. O contador são quantas marcações a gente já fez. Quantas marcações a gente já fez entre valor atual, valor inicial. Tá vendo? O valor atual é de 11 marcações que já foram feitas. Desde que a gente começou a datar, independente de eu estar usando o contador ou não. Ele vai contando seguidamente ali. E você consegue aumentar ou zerar a contagem para começar do zero de novo, no caso dessa contagem. Os contadores você também tem que zerar manualmente ali, para ele parar de fazer essa contagem. Então, no outro dia começou outro lote, você começa do zero de novo. Tudo bem? Como eu dei cancelar, ele não zerou.
Se eu vier para contagem e parar, dou um OK. Já carregou no 0 aqui. Vamos desligar o equipamento? O imprimir está desligado, tá vendo? Ó? Não está vermelho. Você vem em desligar, na função desligar, você manda encerrar o sistema. Encerrou o sistema, você aperta o botão de trás. Desligou, você puxa a trava para trás, ela levanta a ponta do cartucho. Você puxa o cartucho por cima e para trás, tira a máquina, tira o cartucho da máquina, pega o lacre. Esse lacre, ele encaixa a primeira parte de baixo e depois a travinha em cima, tá? A tinta tá vedada. Põe na caixa, guarda na caixa original nessa posição. E evitar deixar em local muito úmido e muito quente, tá? Porque isso pode danificar ali o cartucho.